Olá! Está começando uma edição especial do Acontece no Rio, uma retrospectiva com algumas das principais reportagens exibidas aqui ao longo do ano. Confira alguns destaques desta edição. Destruição em São Cristóvão. Um prédio desabou depois de uma explosão, deixando feridos e imóveis danificados. Cadê a água? Os níveis dos reservatórios que abastecem o rio chegam perto do volume morto e a crise hídrica assusta a população. As exposições batem recorde de público e a Mostra de Picasso foi uma das atrações. Você vai ver isso e muito mais em instantes. A gente começa a retrospectiva de hoje falando do desabamento do prédio de 2 andares após uma explosão em São Cristóvão. Houve feridos e imóveis residenciais e comerciais foram destruídos. Reveja o que aconteceu na reportagem de Aline Bordalo. Eram 3 horas da manhã quando Marlene ouviu um forte estrondo e viu a casa desabar. A gente estava dormindo no momento e quando eu olhei para cima já não tinha mais teto e aquele barulho imenso, tudo caindo sobre a gente. Aí consegui passar por um buraco na porta. Quando saímos no corredor, encontrei mais 3 vizinhos gritando também, arranhados, mas não sofreram tanto, né? Mauro ficou preso nos escombros por meia hora. Estava dormindo. Quando eu acordei já estava caindo tudo em cima. A explosão aconteceu em São Cristóvão, próximo ao pavilhão, onde antes havia lojas e restaurantes, agora só tem escombros. No banco não sobrou nenhuma vidraça sequer. Nós estamos aqui no terraço de um prédio que fica bem do lado do local da destruição. Daqui de cima dá para ter uma leve noção do estrago, que foi muito grande. Os bombeiros ainda trabalham ali, tirando os escombros, ainda tem fumaça mais de 8 horas depois da explosão. Essa explosão que foi muito forte. Para você ter uma noção do impacto, tem caixa de pizza ali no alto daquele prédio. Havia uma pizzaria aqui embaixo, as caixas de pizza voaram até o alto. O barulho foi tão forte que acabou com todos os vidros daquele outro prédio ali do outro lado da rua. Não sobrou nenhuma vidraça, tudo quebrado. Realmente, a destruição foi bem grande. O dono da loja de material esportivo fez uma denúncia. Tem depósito de gás lá dentro? Não sei, eu não vi. Agora tem opção de bujãozinho de gás ali do lado. Entendeu? A dona está ali, ó. Seguindo todas as recomendações. A responsável está ali desse troço aí. O senhor sabia disso? Tinha kitnet e tudo. E na cozinha tinha bujão de gás. A principal suspeita é de que a explosão tenha sido mesmo provocada por vazamento de gás. O subsecretário de Defesa Civil, Márcio Mota, diz que os moradores da vila utilizavam botijões. São vários locais, são essas kitnets, provavelmente praticando esse uso, esse confinamento, e leva a esse risco. Não deveriam estar usando gás engarrafado, e sim o gás canalizado, que é disponibilizado aqui nessa rua. Luto na política e no meio artístico. As mortes de Miele e Marília Pêra entristeceram o país. 2 personagens da política carioca também faleceram, o ex-prefeito Luiz Paulo Conde e o ex-vereador Sami Jorge. O repórter Francisco Tadini acompanhou o velório do ex-presidente da Câmara Municipal. Sami Jorge Radab do Maci. O vereador Sami Jorge morreu na última quarta-feira, aos 91 anos, de insuficiência respiratória, deixando mulher e 2 filhos. Uma carreira de mais de 50 anos na política. Ainda um jovem deputado estadual em 1962, participou da elaboração do texto constitucional do novo estado da Guanabara, por conta da mudança da capital para Brasília. Em 1969, foi cassado pelo AI-5. Na Câmara de Vereadores do Rio, exerceu 5 mandatos durante 20 anos. Desses, presidiu o Legislativo por 12. O corpo do ex-vereador Sami Jorge foi velado no saguão do Palácio Pedro Ernesto. Algumas características eram muito claras nele, a paciência, a compreensão, a tolerância. Ele era um ser muito elegante, altivo e sempre muito respeitado. E eu acho que todo homem público quer isso, ser respeitado. O reconhecimento dos servidores. Na época que ele esteve aqui, eu fui diretor de contabilidade dele, entendeu? Todos os balancetes referentes, todas as prestações de conta, e até então que quando nós assumimos a diretoria, estavam em aberta, nós conseguimos aprovar todas elas, entendeu? E ele foi um pai para os servidores. Os vereadores compareceram ao velório prestando suas homenagens. Ele é a figura do Parlamento do Rio de Janeiro. Na Câmara, nós consideramos o Dr. Sami o nosso eterno presidente.
Eu tenho certeza que alguns parlamentares novos dessa casa, como eu, se espelham em muito o que ele desempenhou nesse caminhar, né, representando o povo nessa casa, que com brilhantismo ele o representou. A escadaria do saguão do Palácio amanheceu com as homenagens ao ex-vereador, inclusive do governador Pezão e do prefeito Eduardo Paes. Familiares, amigos, admiradores, velhos companheiros da política. Todos compareceram ao Palácio Pedro Ernesto para se despedir de Sami Jorge, um dos políticos mais influentes na política carioca e fluminense. Ele sempre procurou ajudar, tenho certeza, pela quantidade de gente que já passou por aqui, gente humilde, gente de qualquer faixa, resolver problemas. Ele tinha sempre essa vontade, eu acho que era dele. Sami Jorge talvez tenha sido um dos mais hábeis políticos de uma geração inteira. Muitos mandatos, perseguido, caçado pela ditadura. Sami Jorge foi sempre um conciliador. Não só a política, como a vida, como a cidade, como o Estado e como o país, perdeu um dos maiores homens, um dos maiores nomes da política que nós já vivemos. Ele foi assim um marco na história política do Rio de Janeiro. E ele viveu a vida dele se doando a todos. Sem dúvida, o presidente Sami Jorge, como todos nós conhecemos e respeitamos, tem uma trajetória política exemplar. Nessa casa foi exemplo para muitos vereadores, sempre altivo, compenetrado, um político de excelência e para todos nós é uma dor imensa a sua passagem. O coro da Câmara Municipal se apresentou em homenagem ao ex-vereador. Em seguida, uma missa foi celebrada por um padre da Igreja Ortodoxa de São Nicolau. Ao final da cerimônia, o vereador Sami Jorge deixou pela última vez a Casa de Leis em que trabalhou por 20 anos. E este ano faltou pouco para os níveis de água dos reservatórios que abastecem o rio chegarem ao volume morto. Uma comissão da Câmara Municipal discutiu a crise hídrica em um seminário que reuniu especialistas brasileiros e estrangeiros. Relembre como foi na reportagem de Gabi de Saboia. Foram mais de 10 horas de debates. Palestrantes estrangeiros e brasileiros analisaram o colapso hídrico que atinge a cidade do Rio e outras cidades do mundo. A situação é preocupante. No Brasil, vivemos uma crise hídrica de grandes proporções, a maior dos últimos 85 anos. Durante esse ano, por várias vezes, os níveis de água do reservatório Paraíba do Sul, que abastece a cidade do Rio, chegaram perto do volume morto. Nos últimos dias, as chuvas melhoraram a situação, que ainda não está resolvida. A crise hídrica não está superada. Na verdade, a gente fala sempre, parece uma brincadeira, mas não é. Somente um dilúvio vai ajudar na crise hídrica. Por quê? A grande reservação nossa está no reservatório de Paraibuna. Então, a gente precisa recuperar muito o reservatório de Paraibuna. Hoje ele está com 7% ainda. Então, quer dizer, o reservatório que contém 61% de água da bacia precisa ser recuperado. Então, nós ainda passamos um ano, acreditamos que 2016 agora ainda vai ser um ano de muita economia de água, de prevenção em relação ao consumo de água. Mas a falta de chuva não é o único problema. A gestão da água foi questionada, já que a privatização da SEDAI vem sendo levantada pelo governo do estado para ajudar a sair da crise econômica. Ari, que é funcionário da SEDAI, é contra a privatização. As tecnologias estão aí, a maneira de produzir água está aí, a maneira de se economizar, de se acabar com as perdas físicas, que chegam na ordem de 35%, estão aí. Basta vontade política no sentido de dar autonomia à empresa para fazer. O Brasil ainda é considerado subdesenvolvido na questão do saneamento. Quase 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso à rede de água. Levar água e esgoto a toda a população brasileira ainda parece uma realidade distante, mas privatizar vem na contramão de uma tendência mundial, já que desde 2000, mais de 200 cidades em todo o mundo remunicipalizaram seus serviços de tratamento de água, entre elas Paris, Berlim e Buenos Aires. Para Emanuel Lobina, que pesquisou a remunicipalização da água em Paris, a privatização significa um retorno a um passado que não deu certo. Lobina explica que as políticas de privatização falharam nos últimos 20 anos, continuam falhando e falharão no futuro. Mas será que para 2016 podemos contar com um cenário mais promissor, sem depender tanto das chuvas?
Eu acho que a gente tem um desafio enorme pela frente, porque se as tendências atuais continuarem sem nenhuma alteração, a gente vai enfrentar o colapso do abastecimento de água, não só no Rio de Janeiro, mas em várias cidades brasileiras. Porém, acho que os palestrantes deixaram claro que existem soluções, existem caminhos. A gestão pública do abastecimento de água, o reflorestamento, o fim do desmatamento, são todas metas ambiciosas, mas possíveis. E o Carioca viu as linhas de ônibus da cidade sofrerem uma série de modificações. Algumas foram extintas, outras criadas. Resultado, muitos passageiros ficaram perdidos. A repórter Aline Bordalo acompanhou as mudanças. As modificações das linhas de ônibus ainda estão causando muitas dúvidas. A senhora está sabendo das mudanças das linhas de ônibus? Não. Vanessa mora em Botafogo e trabalha em Copacabana. Foi para o ponto sem saber que ônibus pegar. Eu recebi um panfletinho, né, no sábado. E aí eu estou esperando para ver se vai passar esse que estava dizendo no panfleto, que até agora eu não vi. Um tal de troncal, eu não sei nem que linha é essa, não sei nem se existe isso. Ele não passa aqui? Não passa. Só serve 435, então. A principal mudança desta segunda-feira foi a da linha 434, que não vai mais até o Leblon, só até aqui a São Clemente, pertinho da Real Grandeza. Mas aqui neste ponto faltou alguém para informar. A única placa que a gente encontrou foi essa aqui. Desde o início das etapas de racionalização das linhas, no início de outubro, a Rio Ônibus já recebeu R$50 mil em multas por falhas na comunicação com os passageiros. Neste outro ponto, na praia de Botafogo, havia pessoas distribuindo panfletos. Foi o que salvou a Júlia. Isso aconteceu que eu não sei qual ônibus eu pego para voltar para casa. Entendeu? Onde você quer ir? Para minha casa, no caso, Copacabana. Só que muda tudo, toda hora, e você nunca sabe qual é. Nesta quarta etapa de mudanças, 6 linhas foram extintas. A 126, 128, 136, 154, 155 e 354. Para substituir os trajetos feitos por elas, foi criada a Troncal 6, que vai do Jardim de Alá à rodoviária pelo túnel Santa Bárbara. Até agora, 23 linhas já deixaram de existir e 12 tiveram trajeto alterado. A previsão é que até março do ano que vem, 70 linhas sejam extintas. Não tem jeito, nesta fase de transição, é impossível agradar a todos. Ninguém sabe para onde vai, para onde vem. É complicado. E em 2015, as exposições bateram recorde de público no Rio. A que atraiu mais visitantes foi a de Pablo Picasso. Veja por quê ao rever a reportagem de Marcelo Vieira. As formas geométricas denunciam. Não é preciso ser um grande conhecedor de arte para logo identificar os quadros de Pablo Picasso. O cubismo, presente em boa parte da obra do pintor espanhol, aparece em vários trabalhos. Os corpos ganham contornos geométricos. A obsessão pela figura feminina é outra característica de Picasso, considerado um dos maiores artistas do século XX. Nesse quadro, Retrato de Dora Maar, a homenagem a modelo e amante. Na exposição, outra marca registrada de Picasso, o Minotauro, presente em várias obras. Mas Picasso não está sozinho. Na mostra, também estão trabalhos de outros representantes da arte moderna espanhola. São ao todo 90 peças. Desenhos, gravuras, pinturas e esculturas que vieram do Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, em Madrid. É um momento em que a arte começou a romper com o academicismo, a romper com a tradição, com as tradições estéticas que vinham desde o Renascimento, de profundidade, de perspectiva. Então o artista passa a ter liberdade para se expressar sem estar preso a essas regras acadêmicas. Juan Miró e Salvador Dalí são outros representantes da arte moderna espanhola presentes na exposição. A influência de Picasso sobre eles fica clara em vários quadros da mostra.
Guernica, o trabalho mais famoso de Picasso, não está aqui. Por questão de segurança, para preservar a importância da obra, o quadro está restrito atualmente ao território espanhol. Mas nessa exposição, vários detalhes levam a Guernica. Aí está a Guernica, projetada em uma tela. Picasso levou pouco mais de um mês para concluir essa obra de arte, consequência da destruição da cidade espanhola de Guernica em 1937, após um bombardeio alemão. Nesse espaço, os visitantes conhecem o passo a passo do processo criativo do pintor até a conclusão da obra. Na exposição, alguns quadros como essa cabeça de cavalo são um esboço de Guernica. Já nessa parte interativa, o quadro de Picasso aparece em um painel, onde o público pode iluminar o detalhe que quiser destacar. Quem conferiu a mostra gostou do que viu. Gostei sim. Muitas artes eu não conhecia e achei que estava bem legal, bem bacana. Ela faz uma evolução sobre as obras do Picasso. O Picasso é um artista contemporâneo, né? Então, como tem várias obras dele, vai introduzindo a gente na história do Picasso. Com o sucesso de público nos primeiros dias, a expectativa é de casa lotada até o final da exposição. E a retrospectiva de hoje do Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.